Bom dia, gente. Que a paz de Jesus, amor de Maria, esteja com cada um de vocês. Bom, gente, o tema de hoje vai ser a Santa Missa e o dízimo e a oferta. Por que eu escolhi esse tema? Porque na Santa Missa tem o sacrifício eucarístico, que é Jesus Cristo. Então, gente, para a igreja receber o dízimo e a oferta, tem que ter o sacrifício. Esse sacrifício que a Igreja Católica tem. Então o tema vai ser esse. Vou começar com Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18. Vou começar assim. Gênesis 14, 18. Que diz assim: Melquisedeque, rei de Sales e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. Melquisedeque mandou trazer pão e vinho, ou seja, que foi um sacrifício. E para a igreja receber o dízimo e oferta, tem que ter o sacrifício, que é o sacrifício de Cristo, o seu corpo, que é a Eucaristia. No versículo 20 de Gênesis 14, 20, diz assim: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo porque teve esse sacrifício de Melquisedeque, mandou trazer pão e um vinho. Ou seja, gente, nas seitas protestantes não tem sacrifício de Cristo. Não tem sacrifício de Cristo, que é o corpo, que é o seu corpo e o seu sangue. Na verdade, e eles fazem ainda uma heresia. Esses infelizes, esses pastores fazem uma heresia, compram um pãozinho de padaria e simbolizam, ele diz que ali é um símbolo. Diz que ali é um símbolo, é só um símbolo, sendo que Jesus, ele afirma em Mateus 26, 26, diz que afirma que é o seu corpo. E os protestantes, os hereges, dizem que é um símbolo. Então, para que tenha o dízimo e a oferta, tem que ter o sacrifício, que é o corpo de Cristo, que as seitas protestantes não têm. Ou seja, eles roubam Deus, os protestantes, e roubam os fiéis. Vou lá em Levíticos 3:1. Lá em Levíticos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Quando alguém oferecer um sacrifício pontifício e quiser oferecer gado, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Veja bem, um sacrifício que o animal não tenha defeito nenhum. Então, para que você receba o dízimo e a oferta, tem que ter o santo sacrifício do Senhor, que acontece na Santa Missa, que é o corpo e o sangue de Cristo. E as seitas protestantes não têm esse sacrifício. Como eu falei, eles pegam um pãozinho de padaria e dizem que é uma simbologia. E faz uma heresia ainda contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra o seu corpo. Na verdade, esses pastores protestantes são um bando de corruptos que passa a mão no dinheiro do povo. Vamos lá no versículo, lá em Êxodo 29, Êxodo, Levíticos 3:6. Lá em Levítico 3:6 diz assim: Se oferecer do gado menor ao Senhor, como sacrifício pontifício, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito. Ofereça um que seja sem defeito. Então, no Antigo Testamento, tinha esse sacrifício, depois tinha a oferta e o dízimo, como eu falei em Gênesis 14, 20.
14, 18. Para que você receba o dízimo e a oferta, tem que ser o sacrifício. O que as seitas protestantes não tem. Não tem sacrifício. Não tem sacrifício nas seitas. Nessas seitas protestantes, fundadas pelo inimigo, não tem. Eles roubam Deus. Roubam Deus. Digo mais, roubam os fiéis. Às vezes os fiéis não têm nada que comer. Não tem o que comer, é obrigado a pagar o dízimo, os 10%, como eles dizem. Continuando. Lá em Êxodo, capítulo 29, 38, lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 38, diz assim: eis que o sacrificará é permanente sobre o altar. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele é permanente. Ele não acaba. Fazer isso em memória de mim. Como diz em Mateus 26, faz isso em memória de mim. Eles não fazem, porque é permanente, gente. Não acabou, é permanente. Todo dia tem o sacrifício do Senhor na Santa Missa. Todo dia. Outra passagem. Lá em Êxodo 29, 42. Em Êxodo 29, 42 diz assim: esse holocausto será perpétuo e será oferecido em todas as gerações futuras. Veja bem, esse sacrifício será perpétuo e será por todas as gerações futuras. Então não acabou o sacrifício de Cristo, não acaba. Não acabou o sacrifício eucarístico. Não acaba, é permanente. E aqui, que diz assim, em todas as gerações futuras. Só a Igreja Católica faz o sacrifício de Cristo. Que fala aqui no livro do Êxodo, nas seitas protestantes, não tem esse sacrifício. Não tem. E passa a perna no povo. Rouba o povo. E ainda mais usa o nome de Deus. Esses infelizes, esses hereges, esses pastores protestantes. Outra passagem, gente. Lá em Mateus 5:23, lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24. Gente, meu propósito aqui é detonar toda seita protestante. Toda mentira protestante eu coloco abaixo, porque tudo é mentira. Toda seita foi fundada por homens e eles só pegam a Bíblia para ganhar dinheiro em cima da palavra de Deus. É por isso que eu faço meus estudos e detono essas seitas protestantes. Toda seita. Lá em Mateus 5, 23, olha o que diz: se está, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrareis de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Como é que ele vai fazer a oferta? Como é que a pessoa vai fazer a oferta numa seita protestante se não tem o sacrifício? Aqui, diante do altar. Diante do altar, como é que você vai ser sacrifício diante do altar? E se não tem o sacrifício? Apenas tem. Eles só querem uma simbologia. Eles só falam que o corpo de Cristo é uma simbologia. Então não tem sacrifício de Cristo, como diz a palavra. Não tem sacrifício. Então, eles enganam os fiéis. Eles não seguem a palavra, os pastores protestantes não seguem a palavra de maneira alguma. No versículo 24, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Deixa a tua oferta no altar. Como é que você vai deixar a oferta no altar? A oferta
se não tem sacrifício? Para que você receba a oferta, tem que ter o sacrifício. Não tem sacrifício lá. E esses infelizes dizem que o corpo de Cristo é um corpo comum. Isso que é uma simbologia. Que nem aquela infeliz, daquela além de barro, aquela infeliz do inferno, que disse que não cante minha música perto de um pedaço de pão. E os católicos ficam cantando música dessa endemoniada. Que na verdade ela é endemoniada. Então, gente, essas seitas protestantes são todas mentirosas. Não tem sacrifício de Cristo? Não tem. Lá em Malaquias 3,10, olha só o que Malaquias 3,10 vai dizer. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim, preste bem atenção, vocês que são pastores protestantes. E vocês que são fiéis, prestem atenção no que eu vou falar aqui. Pagai integralmente o dízimo ao tesouro do templo, que haja alimento em minha casa. Gente, o tesouro do templo não é para o Senhor aqui, não é para Deus. Vai para os pastores protestantes, vai para eles, vai para o bolso deles, vai para o banco deles. Não vai para Deus. Não vai, por isso que eles enricam. Por isso que Edir Macedo é rico, por isso que o Malafaia lá ele é rico. Por quê? Não vai para Deus. Vai para o bolso deles. São um bando de ladrões, esses pastores protestantes. Um bando de corrupto. E se o fiel não pagar o dízimo, tanto da Universal, da Assembleia de Deus, da Adventista, eles ameaçam você com a passagem de Malaquias 3,11. Diz assim, porás vós beneficiais afugentai o gafanhoto. Sabe por que significa gafanhoto aqui? Para eles, na cabeça deles, no entendimento deles, gafanhoto aqui é o diabo. Ou seja, se você não pagar o dízimo, o gafanhoto vai lhe devorar. Gafanhoto para eles é o diabo. Só que, na verdade, o gafanhoto aqui são os próprios pastores protestantes. O gafanhoto que tira dinheiro do povo, que coloca medo nos fiéis. São um bando de corruptos, esses pastores protestantes. Eles não têm medo de falar a verdade. Está aqui na Bíblia. Ainda ameaça o povo. Sinceramente. Esses pastores protestantes, se não se arrependerem, não se converterem, vão para o inferno. Vão para o inferno. Lá em Jeremias 33:18, diz assim. Jeremias, capítulo 33, versículo 18. Diz assim, e diante de mim não faltará jamais descendentes ao sacerdote e aos levitas para oferecer os holocaustos e queimar as oferendas, celebrando o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo. O Senhor disse que não vai faltar sacerdote. Na cabeça dos protestantes, o sacerdócio acabou. Eles pensam que o sacerdócio acabou. Negativo. O sacerdócio ele continua. Está aqui na palavra. Olha aqui como Deus é claro. Aqui, ó. Aos sacerdotes, levitas, para oferecer holocausto e queimar as oferendas. Em celebrar um sacrifício contínuo. Aqui, ó. Jesus é claro. O sacerdote é que faz o sacrifício. Está aqui na palavra. Isso. Os pastores protestantes vestem aquela roupa lá, esquisita lá. Parece mais um vereador, um prefeito, sei lá, que essas desgraças são. E vestem. E se julgam pastores. Só pode ter um pastor na terra, o Papa. E pronto. E aqui o sacerdote ele deixa a família para se doar pela igreja. E os pastores protestantes só quer saber de dinheiro. Outra passagem, lá em Jeremias 33:21.
Veja bem, para vocês que são pastores protestantes, então poderá ser rompido o pacto que fiz com Davi, meu servo, e não terá ele filhinhos que ocupem o trono com os sacerdotes levitas, meus ministros. Veja bem, Deus diz, os sacerdotes são meus ministros. São meus ministros. Está aqui na palavra, pastorzinho protestante. Vocês não são ministros de nada. Vocês querem enganar as pessoas para ganhar dinheiro, para enricar. E aqui Jeremias fala que o sacerdote de Cristo, ele não acaba. O sacerdote, ele é permanente. Ele não acabou. Ele não acabou. Doutrina inventada por homens. Agora vocês inventam essa doutrina inventada por homens para dizer que o sacerdote acabou. Continua. A palavra diz que o sacerdócio, ele continua. Jesus, ele é caro. Aí daquele que fala mal do sacerdote. Aliás, você que fala mal do sacerdote, você está comprando seu ingresso para ir para o inferno. Porque não pode falar mal dos sacerdotes. Continuando. Lá em Apocalipse 14, 4. Apocalipse 14, 4. O que é que tem na Apocalipse 14, 4? Vamos ver. Estes são os que não se contaminaram com mulher, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro. Quem acompanha o Cordeiro? Os santos padres que não tiveram contato com mulher, que são virgens. Veja bem, os sacerdotes, eles acompanham o Cristo. O Cristo. Os sacerdotes, eles acompanham o Cristo que olha para o céu. O Cristo nos leva para o céu. Os sacerdotes, eles levam para o céu. Os pastores protestantes, o Jesus deles é o Jesus do reino material. Só querem saber de dinheiro e de enganar o povo. Doutrina de homens. Doutrinas vagabundas. Está aqui na palavra. O sacerdote acompanha o Cristo porque são virgens. Deixaram suas famílias para se doar à igreja. Não pode de protestante. Fecha a sua igreja. Pode fechar a sua igreja que não vai de porcaria de nada. Continuando. Lá em Malaquias 2:11. Lá em Malaquias. Lá em Malaquias 2:11 diz assim: porque do nascer ao poente, meu nome é grande entre as nações, em todo lugar se oferecerá ao meu nome o incenso, sacrifício e orações puras, sim, e grandes. Veja bem, do nascer ao poente, vai ter, o incenso, sacrifícios e oblações ao Senhor. Vai ter sacrifício ao Senhor. Incenso só tem na igreja católica. Só tem na igreja católica. Nessas seitas protestantes, fundadas pelo demônio, como dizia Santo Padre Pio, que todas as seitas protestantes foram fundadas pelo diabo, elas não têm incenso, não tem nada disso, não tem sacrifício e não tem nada. Digo mais, doutrina inventada por homens, vindo de quem? De Martinho Lutero, que era um herege. Lá em 1 Coríntios, São Paulo, ele diz assim. Veja bem, os protestantes, ele dizem que o corpo é um corpo comum. O corpo de Jesus é um corpo comum, que é uma heresia. Eles estão se condenando. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 11:29. Aquele que come e bebe, sem distinguir o corpo do Senhor,
come e bebe sua própria condenação. Os protestantes, que dizem que o corpo é um corpo comum, uma simbologia, vocês estão se condenando o inferno. Vocês vão diretamente para o inferno se vocês não se arrependerem do que vocês dizem. Isso é uma heresia. É uma heresia que vocês fazem contra o Cristo verdadeiro. Vamos lá. Lá em 1 Coríntios 11, 23. 11, 23. Olha o que São Paulo vai dizer. Eu vou receber do Senhor o que vós transmitir. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Jesus fala que isso é o meu corpo. Ele não diz, finge que é o meu corpo. Ele não diz, aqui é uma simbologia, ele não diz. Ele afirma que é o corpo dele, como está em Mateus 26, 26. E vocês dizem que é um corpo comum. Se vocês dizem que é um corpo comum, vocês estão se condenando ao inferno antecipadamente. Lá em Malaquias 1:12. Lá em Malaquias 1:12 diz assim: vós, porém, profanais quando dizeis, a mesa do Senhor está manchada, e o que nela se oferece é um alimento comum. Os protestantes, esses infelizes, essa desgraça do inferno, eles dizem que o alimento do Senhor, o corpo do Senhor, é uma coisa comum. É comum, é um símbolo de o que eles dizem. O que Aline de Barro disse. Eles dizem, não, o corpo do Senhor é uma comum. É comum para eles. Na Santa Missa, gente, você nunca viu uma pessoa endemoniada. Se você for uma seita protestante, todo mundo está endemoniado. Por quê? Quem está lá dentro é o demônio. Quem domina lá é o demônio. Quem domina as pessoas lá é o demônio. Todas as pessoas ficam endemoniadas. Na Igreja Católica, não. Quem manda é Cristo. Não tem ninguém endemoniado lá. Nunca vi uma pessoa na Igreja Católica ficar endemoniada. Agora, na seita protestante, sim. Ficam endemoniadas as pessoas. Porque o demônio é quem manda lá dentro. O demônio que fica lá dentro. Lá dentro. Lá em 1 Coríntios 11:30. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Essa é a razão porque há entre vós muitos doentes. Doentes por quê? Porque não tem o corpo de Cristo, tem comum o corpo de Cristo. Adoentados espiritualmente e fracos e mortos. Mortos aonde? Na fé. Mortos na fé porque não acreditam no corpo de Cristo. Adoentadas e ainda mais endemoniadas. Lá em Malaquias 2:7 diz assim. São Malaquias 2:7. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim: porque os lábios do sacerdote guardam a ciência de sua boca, que se espera a doutrina, pois ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Veja bem, o sacerdote é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Aqueles que andam com Cristo. Sacerdotes, eles são virgens que andam com o cordeiro imolado. O Jesus que os protestantes seguem são Jesus do reino material. Os verdadeiros ministros do Senhor são os santos padres, para vocês protestantes. Está aqui na Bíblia, eu provei tudo bem direitinho. O que eu indico a vocês é que vocês estudem a Bíblia. Principalmente vocês pastores protestantes, que ficam enganando
o povo. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja com cada um de vocês. E peço a vocês católicos que rezem por mim e rezem também para os pastores protestantes para se converterem e voltar à igreja católica, apostólica, romana, onde que Jesus fundou. Amém.